E aí, gente? Estou de volta. Conforme prometi, falar sobre o milênio, mas eu não poderia deixar de trazer para vocês recordarem essa revista, Lição Bíblica Dominical, obra da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, cujo tema aqui ela é a escatologia, o fim de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Nessa lição aqui, de 2016, ela está enfatizando sobre esta área escatológica. E eu quero fazer algumas observações neste ensinamento aqui, com muito respeito à CPAD, mas eu quero fazer algumas observações aqui, quero que você acompanhe comigo, porque eu não concordo com o ensinamento que ela traz referente ao milênio. Primeiro, quem vai participar do milênio? Nós temos um tópico aqui, que é o tópico 3, que é tá assim, aspectos relevantes do milênio. Aí tem o primeiro tópico, que é quem vai participar do milênio. A lição diz que vai participar do milênio os salvos. Os salvos quem? A CPAD aqui anuncia na sua lição, que, por que não dizer, nós assembleanos, maioria dos ministérios também, prega que o milênio ele vai dar início quando Jesus arrebatar. Ele arrebata a igreja para levar já um povo que vai participar do milênio. Que o povo arrebatado, ele vai fazer parte. Aí aqui diz, vai participar do milênio todos os salvos em Jesus Cristo. Todo mundo que foi salvo em Jesus Cristo, ele vai participar do milênio. Também vai participar do milênio o remanescente dos israelitas, salvo por Cristo na batalha do Armagedon, período da grande tribulação, que eles anunciam e que eu aprendi com a Assembleia de Deus também, que vai ter os remanescentes de Israel, que vai passar pela grande tribulação, Jesus vai livrar eles, eles também vão participar da... Pronto, salvos, remanescentes, israelitas salvos, se juntam os salvos crentes gentios, segundo o ensinamento dessa lição, e esses dois grupos vão participar. Vamos ver se vai participar mais alguém na batalha. E os que escaparem da grande tribulação. Tanto o remanescente de Israel como os que. 3 grupos de gente. Os remanescentes de Israel e também todos aqueles que escaparem. Pessoas não israelitas, gentios, que vão passar pela grande tribulação e vão escapar. E esse que escaparem também vai pertencer ao milênio. Salvos também que vai pertencer. Então, só estarão no milênio, resumindo, no milênio, segundo o ensinamento dessa lição, o milênio vai ser um reino que Cristo vai implantar aqui nesta terra, após ele arrebatar a igreja, após o mundo passar por grande tribulação, batalha do Armagedon. A lição está dizendo que nesse período Deus levou um grupo de salvos para se juntar com os salvos que já morreram no passado. E agora, durante esse período de grande tribulação, Israel será um remanescente salvos. E aí outras pessoas sem ser israelitas também serão salvos na grande tribulação. E aí vai se unir esses salvos que foram arrebatados. Jesus volta para aqui como salvos que foram arrebatados e implanta o reino do milênio, que, segundo a lição, é literalmente 1000 anos aqui com Cristo. A grande problemática para isso aqui é que eles mesmos dizem, ou nos ensinaram, ou nos ensina a lição, que depois do período dos 1000 anos, o diabo que foi amarrado no início do milênio vai ser solto para tentar as nações. Aí eu pergunto, que nações, se aqui a própria lição está nos ensinando que os que estiverem vivendo ou vivos ou no reino de Cristo são os salvos, os comprados já, os que já foram eleitos para a salvação.
Agora Jesus solta, porque Apocalipse 20 diz que vi descer do céu um anjo que amarra Satanás por 1000 anos. Eles associam este Apocalipse ao início de um milênio literal. Agora eu pergunto e você me responde, ou então faça a sua pergunta. Faça aí o seu raciocínio. Use o seu raciocínio lógico. O diabo vai ser solto para perturbar, para tentar quem? Se estamos no reino de Cristo, Jesus reinando, com os salvos, com os que foram salvos da grande tribulação, o remanescente de Israel, com os que não israelitas também, gentios, que foram salvos, que venceram. Agora, depois de 1000 anos, que brincadeira, solta-se o diabo para tentar. Tentar quem? E a grande problemática que em Apocalipse fala que quando o diabo é solto, ele consegue reunir nações, povos de nações, dos 4 cantos da terra e cercam a cidade santa. Apocalipse 20 fala isso. E ao cercar a cidade santa, eles tentam uma batalha contra a cidade santa. Então vai reunir dos 4 cantos da terra, o diabo vai enganar novamente os salvos. Quem é que o diabo vai conseguir converter a ele? Eu tenho uma interpretação para isso aí. Apocalipse 20 fala que e vi descer do céu um anjo, acompanhe com sua Bíblia. E vi descer do céu um anjo, Apocalipse 20, versículo 1, que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia em suas mãos, ou em sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. E o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos sejam cumpridos. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí está. Quem vai participar do milênio? A lição diz aqui que é os salvos, o remanescente de Israel e um povo que vai escapar da grande tribulação, não israelita. Aí depois de 1000 anos, solta o diabo para tentar quem se os ímpios não existe mais. Todos foram destruídos. Quem não venceu a grande tribulação foi destruído. O reinado do Messias, do Eterno, perfeito reinado. E agora vai tentar. Agora eu vou explicar para você o seguinte. Eu acredito que nós já estamos vivendo o milênio. O milênio foi uma figura de linguagem para indicar um período da pregação do Evangelho. Simplesmente, em Apocalipse, Cristo traz uma revelação para o apóstolo João, ou para João, que está na ilha de Pátimo, mostrando para ele coisas, eventos, tanto que já estava acontecendo, como que ia acontecer, ou como viria a acontecer. Tinha só 3 etapas ali, um tempo passado, um tempo presente e um tempo futuro. Isso também é revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Mas, infelizmente, alguns teólogos não entenderam. E aí perde a coerência. Não tem eco nas Escrituras dizer que o milênio será 1000 anos. Literalmente. Não está escrito na Bíblia. Nas Escrituras não está escrito que Cristo reinaria 1000 anos literal. A palavra milênio nem aparece nas Escrituras. Só aqui em Apocalipse 20 que fala e reinará por 1000 anos. É um livro simbólico, está falando de uma coisa real, que Cristo não está sem evidência. O seu reinado não está fora de evidência. As Escrituras, os profetas, pregaram tudo que haveria de acontecer. Jesus disse, eu vim para cumprir a lei e os profetas. Olha bem, ele cumpre o profeta Malaquias, ele cumpre o profeta Isaías, ele cumpre o profeta Jeremias, ele cumpre Jeremias 9:9 quando diz, exulta-te, ó Israel,
Alegra-te, porque o teu rei vem sobre vós. Teu rei vem justo, montado sobre um jumentinho asno, um filhote de jumenta. E Jesus entrou orando. O seu reinado de 1000 anos, ele desce do céu. Jesus vem do céu. É concebido da Virgem Maria. Agora o menino rei cresce. Implanta o seu reino. Edifica a sua igreja, que é o seu reino. Ressuscita para si, trazendo da vida morta, da falta de comunhão com Deus, que isso é ressurreição. E quando ressuscita um povo, ele agora se entroniza no meio desse povo, isto é rei. Governa esse povo e diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Milênio é um tempo de paz, que a igreja pregando o evangelho. Paz, não a paz que o mundo dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como uma paz que o mundo transmite. Não. Pesteu da paz. Nós temos uma paz em meio à grande tribulação. O mundo está em tribulação. O Rei de Deus passou por grande tribulação, mas em paz. Muitos irmãos nossos foram decapitados, enterrados, crucificados de cabeça para baixo, morto a paulada, encerrado em cadeia, queimado em fogueiras. Oh, que fale a grande noite de São Bartolomeu na França, onde os católicos, a igreja, Roma, massacrou os judeus, os cristãos. O sofrimento de Martinho Lutero, João Hus, William, Jerônimo e outros irmãos reformadores que lutaram, outros que morreram e não conseguiram fazer nada. João Hus foi queimado em fogueira em praça pública. Grande tribulação. Escaparam. Mas escaparam não que eles sobreviveram fisicamente, escaparam porque as suas almas foram encomendadas a Deus, balbuciando e cantando louvores a Deus. Isso tudo em período de milênio, pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a pregação do Evangelho do Reino. É chegado a vós o Reino. Inaugurou-se e Cristo fez uma lembrança a nós quando ele entra montado no jumento para lembrar da profecia de Jeremias. O teu rei vem montado em um jumento. Na cruz estava lá Jesus, rei dos judeus. O ladrão disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino, falando da mansão celestial, do paraíso. O rei estava ali, crucificado, rejeitado. E nós entendemos isso, estamos reinando com Cristo. Estamos vivendo o juízo da terra. Nós pregamos, estamos reinando com Cristo, pregando o Evangelho que traz a mensagem da salvação, a mensagem do tribunal de Cristo, a mensagem do julgamento, a mensagem da redenção, a mensagem da salvação. Uma mensagem que nos completa. Logo no capítulo 20, não podemos ler os primeiros versículos. Temos que ler o capítulo 20 e ir até o seu final do capítulo. Todo ele fala de julgamento. Nós não pregamos a palavra juízo. Jesus disse: olha, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Palavra de juízo. Palavra de juízo. Palavra de tribunal. O veredito: será salvo aqueles que creem. Quem não crê já está condenado. Palavra de juízo. Palavra de juízo. Martelo batido, dando veredito. Quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Ainda traz outra palavra: no reino de Deus, prega-se a paz, o governo é justo. Ser justo não é levar as pessoas todos para o céu. Um reino de paz é para aqueles que estão governados por Cristo, que têm paz mesmo na morte, na dor, na escassez, nas perseguições. Isso é o período de paz. Então o que acontece é que no mesmo capítulo 20, nós vemos a partir do versículo 11, que ele diz que viu um trono branco. Um julgamento, um tribunal sendo... Ele viu a revelação do tribunal sendo implantado na terra. E quem está sentado sobre o trono? Jesus. E quem é o advogado? Jesus. Porque Deus está em Cristo em todos os aspectos.
Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um grande advogado, tribunal. Jesus está como advogado no seu reino. Estamos vivendo esta revelação, estamos vivendo este apocalipse num todo, num só espaço de tempo. Só temos que separar as coisas. Já estamos, vai haver um período de maior tribulação, vai, porque depois da igreja ser arrebatado. Olha bem, o diabo estará amarrado, resumindo. Estamos vivendo 1000 anos de paz, que é a pregação do evangelho. O diabo está preso, amarrado para não enganar mais as nações, porque hoje nós não estamos mais com as nações enganadas. Estão abraçando o engano, mas não enganada. Por quê? Porque a verdade estará aí. Enquanto a verdade estiver na terra, o engano de Satanás não tem total poder. Porque antes o diabo enganava, não tinha evangelho. A essência do evangelho tinha caído. A lei já que calcado, não tinha mais efeito nenhum. Sacrifício não tinha mais. Cristo veio e trouxe cabalmente, ele trouxe o cumprimento da lei e implanta o seu reino, que em Apocalipse fala assim: vi descer um anjo do céu, que tinha a chave do abismo, foi a chave do evangelho, o poder. O evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Então o poder está na pregação do evangelho. A chave foi a implantação do evangelho. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar escorpião e serpente. Isso aqui é o Apocalipse cumprindo-se. Ô pastor, e como é que o diabo é solto? Ou já que ele está amarrado, tem tanta perturbação? É porque a palavra amarrado está condicionado a uma limitação. Sem demora, é um tempo vasto. Jesus disse que esse que cedo venho. Imagine se for interpretar isso literalmente. Ele fracassou na profecia, ele fracassou no sentido. Ele disse: eis que cedo venho, mas isso já se faz 2000 anos e pouco, porque alguém fala, se estamos vivendo um milênio, como é que já estamos há 2000 e tantos anos? Quer dizer, ignora a mensagem que Cristo falou assim: olha, esse que cedo venho. Então, se esse que cedo venho, então que cedo é esse, que já faz 2000 e tantos anos que Cristo pregou isso? Casamos, vamos ser coerentes, né? As pessoas casem uma coisa com a outra. Então, o diabo será solto por um pouco de tempo. Quando o diabo for solto, ele vai enganar as nações. Ou ele vai ter liberdade, só ele vai pregar. O evangelho é só de Satanás. De novo, ele vai ter o império e a chave na mão outra vez. Por quê? Seremos arrebatados, literalmente arrebatados. E depois de nós sermos arrebatados, o mundo vai sofrer a grande tribulação, grande alvoroço, da qual nunca se houve antes. O mundo vai estar entregue a Satanás. A igreja subiu para a glória. Agora o diabo vai ter liberdade para mentir e dizer que um disco voador nos levou. Isso é especulação minha, dizer que um disco voador, mas ele vai poder usar todo o engano e vai convencer as nações dos 4 cantos da terra. Ele vai ser revelado como o anticristo. Agora, fisicamente, o anticristo vai reinar. Ele reina, mas ele está guardado sobre uma prisão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz: só um que o detém até que a seu tempo venha a ser revelado o homem da iniquidade, o homem do pecado, o qual Deus enviará o espírito do erro e do engano, para que todos aqueles que não creram na verdade, creiam na mentira para a sua destruição. E isso é no período que o diabo foi solto, após o arrebatamento da igreja.
vai ficar aqui, Israel vai ser na pele do anticristo, e que vai forçar as pessoas a adorar a sua imagem, como Israel é uma nação que ela não tem uma polidivindade, só adora um só Deus, a Jeová. Eles vão, depois de um período de tempo, entender que o anticristo não é Cristo. Retornando à lição aqui, então o diabo solto por um pouco de tempo no período entre o arrebatamento da igreja e o retorno de Cristo para destruir Satanás, socorrer Israel, que é o remanescente, nisso concordamos, que reconhecerão que mataram o Messias. Aí agora o Senhor desce com poder e grande glória, juntamente com os seus santos, a igreja, os seus santos anjos, para a última batalha, aonde Satanás será destruído com o sopro da boca. Aí é onde se cumpre que o diabo, nesse período de intervalo que a igreja foi arrebatada, conseguiu convencer as nações a respeito da sua divindade. Satanás implanta o seu trono aqui absoluto, sem ninguém para o perturbar, sem ninguém para o desmentir. Então, toda operação de mentira descrita em 2 Tessalonicenses, o seu capítulo de número 2. Acompanhe lá, que você vai ver falando sobre isso. Esse é Apocalipse 20 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele ali, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ali ele tem eco, um para com o outro. Ali está a mesma relação Jesus trouxe para João e Paulo recebeu também para transmitir para a sua igreja. Então, um pouco de diabo solto, ele vai ter liberdade para mentir e não vai estar a igreja com o mesmo poder, com o Espírito Santo para nos dar autoridade, para expulsar demônio. Nesse período, ninguém vai expulsar demônio. A igreja que tem esse poder, essa chave, vai ser levada. Então, o diabo vai ficar solto por um pouco de tempo, um pouquinho de tempo, porque é o tempo das bodas do Cordeiro, que estaremos nas mansões celestial com o Senhor, onde estaremos plantados o tribunal para galardão dos que praticaram as suas obras boas no Senhor. Não é para salvação, mas para galardão. Então voltamos e todo olho o verá, porque os reis da terra e os homens desmaiarão com a presença do Senhor, após o diabo enganar por muito tempo. Agora, dos quatro cantos da nação, como diz Apocalipse, no seu capítulo 20, e o diabo consegue reunir pessoas para guerrear contra a cidade santa. Você vai achar eco disso, vendo que é o diabo solto, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do seu versículo 8 em diante, que o diabo vai pegar, o anticristo vai reunir dos quatro cantos da cidade, ele vai reunir pessoas para cercar a cidade santa. Aí, nesse tempo, ele vai conseguir ir em direção à cidade santa, Jerusalém, a única cidade, o único povo que não vai aderir ao sinal da besta, não vai adorar a imagem, porque eles não adoram a imagem. O remanescente de Israel que adora a imagem, tanto que nem aceita Cristo, porque eles acham que é outro Deus. Então eles vão resistir a guerra de todas as nações, unida ao anticristo, vai se revoltar. Aí Israel vai reconhecer, vai clamar ao Senhor. Aí agora o Senhor desce para salvar e cumprir o pacto da aliança que ele fez com Jacó, com Abraão, a aliança que ele fez de um remanescente de 144 mil, aí uns outros para completar esse número. Aí você vem com a igreja, com poder e grande glória, destrói o diabo que ficou por um pouco de tempo enganando a nação, ele chama de um pouco de tempo, que possa ser 7 anos ou possa não ser 7 anos, especulações na verdade, mas é um período curto de tempo,
mas a terra depois do arrebatamento vai viver um período de tempo, não mais com Cristo aqui, nós aqui, só com os salvos, para depois soltar o diabo para perturbar os salvos, um povo que ele liderou por 1000 anos. Não, os 1000 anos é agora. Cristo reina no seu coração, ele reina literalmente no espiritual da sua vida. Nós falamos com ele, conversamos com ele, muitos de nós temos uma experiência, um contato com ele, até físico, porque vemos ao Senhor, temos visita de anjos, sentimos o Espírito Santo, ouvimos a sua voz. Pela fé, não está sentindo para ir em tal lugar, mas tem os cristãos genuínos. Não estou descartando que não é genuíno. O dom não é para todos. Tem alguns cristãos que têm uma experiência mais próxima do Espírito Santo e conversa com o Espírito Santo. Já tive experiência que nem essa, de visita de anjo, visita do Senhor, conversar com ele, receber algumas revelações, alguns avisos. Então ele está entre nós, reinando. Ele está entre nós. Até cantamos, ele está entre nós. Onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei. Jesus está no meio da igreja. A igreja é o seu reino. O evangelho é a pregação do reino de Deus e Cristo, que foi implantado segundo a profecia, uma das profecias que foi Zacarias, outra em Jeremias 9:9. E Jesus disse: é chegado a vós o reino dos céus. Estamos vivendo o reino, estamos no reino, não haverá esse reino de 1000 anos, literalmente, que Jesus voltar aqui, arrebatar a igreja, passar um período. Entenda bem como não tem coerência. A lição prega que Cristo arrebata a igreja, passa 7 anos no céu, depois retorna com a igreja. Vamos dizer, bom dia, ser terrestre. Rebatendo a igreja, agora eu voltei para a gente implantar aqui. Vou para Jerusalém, que será a sede das nações. E lá eu vou ficar governando e vou ficar 1000 anos aqui. Agora pode contar. De hoje a 1000 anos, eu vou soltar o diabo que eu amarrei. Eu vim aqui, amarrei o diabo agora. Está amarradinho ele, não vai perturbar vocês. O diabo está amarradinho, não vai perturbar vocês. Eu voltei com a igreja depois do arrebatamento. Foi maravilhoso lá, tivemos uma reunião no céu. E agora a lição está ensinando aqui que Jesus volta, dá um bom dia, paz, shalom, terra. Aí transforma num toque de mágica, em um Big Bang, como diz os filósofos. E aí implanta aqui nós. E aí voltei aqui, poxa, como é que foi aqui, os dias aqui? Pronto, paz. Amarra o capeta e diz assim: que daqui a 1000 anos, literal, vamos soltar de novo para perturbar vocês. Não tem coerência isso, gente. Isso é uma estupidez, isso é uma ignorância. O diabo está amarrado sob as condições. De um sentido figurado, está amarrado, porque quando alguém manifesta um demônio, você é verdade. É verdade. Prisão do diabo, ele está amarrado porque ele está sob uma condições condicionado ao poder da igreja, que o repreende e que ensina as pessoas a verdade. Ele está amarrado no sentido de não estar com o poder de enganar sem haver um evangelho que o desmascare. Ele não vai ter uma igreja para desmascarar ele. Ele vai ter o poder de falar e a igreja não vai estar aqui para se defender, nem quer estar aqui, nem pretende, nem é propósito de Deus. Estamos livres, não temos necessidade de se defender. Mas hoje não. Se alguém falar que o evangelho não é de Deus, a igreja fala e prova. E com poder e prodígios, fica desmascarado. Então estamos subindo, a qualquer momento, o término do milênio vai se dar,
o diabo vai ser solto, mas por um pouco de tempo nós vamos retornar para destruir e fazer a batalha no juízo final. Vocês vão encontrar o nome escrito no livro da vida. E um parecer meu, que deve estar aberto a questão. O restante de Israel que está no profundo sono, que não se dobram à imagem de escultura, Deus, por sua infinita misericórdia, vai o despertar essa perseguição que vai haver diabo aqui. E se Israel vai identificar, porque Israel é uma nação que não tem misticismo de deuses, o remanescente de Israel não vai aceitar o império do anticristo, e agora vão pedir e clamar por socorro, e clamando ao Senhor, a igreja desce. E agora um grande resplendor brilha, um grande clarão brilha, e quando Israel estiver cercada por todas as nações, de repente as câmaras, de repente a mídia, o mundo vê uma força poderosa, uma coisa miraculosa, começar a defender Israel, vão sendo abatidos, exército em terra sendo abatido, em mar sendo abatido, Israel prevalecendo e uma grande mão forte resgatando Israel, e agora todos, para todo sempre, reinaremos com Cristo. Aleluia, amém e amém. Um forte abraço para vocês, e quero fazer a sua pergunta mesmo depois que você assistir detalhadamente esse vídeo. Você pode fazer a sua pergunta, pode questionar, não vou me aborrecer, vou te responder. E se você estiver certo, eu estou aqui humildemente para compreender você. Agora me traga alguns tópicos bíblicos e veja o que eu comparei com você. Aqui diz que ainda vai haver 1000 anos. Jesus vai retornar aqui fisicamente e vai dar uma vida. Daqui a 1000 anos eu vou soltar o diabo. Vê se tem coerência isso e se tem eco nas Escrituras. Um beijo, um abraço, que Deus e Cristo vos abençoe. Aqui quem vos fala é o pastor Joseval, pastor presidente da igreja Atalaia de Cristo. Um grande abraço. Amém.